Queridos, eu também queria aproveitar o ensejo para agradecer o carinho que os irmãos tiveram conosco na terça-feira sobre o nosso aniversário. A surpresa vieram e atrapalharam a minha aula, que eu passei o dia estudando e chegaram ali e acabaram com a minha aula e me arrancaram da sala de aula. Obrigado pelo carinho, foi um tempo bom de comunhão com os irmãos. Eu também aproveito a oportunidade para louvar e agradecer ao Senhor pelo aniversário da minha esposa. Foi ontem. Lá em casa é junho, julho e agosto. Eu junho, Mara em julho. Mês que vem é o David, vai para 10 anos. Eu louvo muito ao Senhor por esses quase 15 anos que nós estamos juntos para a glória do nosso bom Senhor. E pelo menos há 13 anos nós não comemoramos junto aos nossos pais, porque nós estabelecemos uma nova família, uma casa, e saímos para distante dos nossos, para estarmos juntos. Então eu quero dizer, Mara, eu louvo muito a Deus pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida, o nosso ministério tem sido uma bênção, pela contribuição que você certamente tem dado. Eu rogo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu prometo amar você, eu prometo honrar, eu prometo cuidar, eu prometo que os meus olhos serão somente para você. Eu prometo, se Deus permitir, honrá-la até os últimos dias de nossas vidas. E eu espero morrer primeiro, porque ficar aqui sem você deve ser algo simplesmente terrível. Então eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa. E eu espero partir antes de você. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias para Lucas capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz assim no versículo 12 e versículo 13. Lucas 6, verso 12 e verso 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Soberano Senhor, aplica esta porção da Tua palavra em nossos corações. Pedimos que o Senhor dirija-nos nesta meditação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus diletos irmãos, na última quarta-feira, nós olhamos para esse texto de Lucas, capítulo 6, verso 12, e então nós fizemos a primeira consideração deste relato descrito por Lucas, que diz que Jesus passou a noite inteira em oração. Nós aprendemos que a oração, muitas vezes, exigirá de nós sacrifício físico. E era isso que Jesus estava fazendo neste momento, abrindo mão de algo que lhe era um direito inerente, advindo da sua limitação humana, limitação física. Jesus certamente tinha necessidade de repousar, tanto quanto eu e você temos.
Há em nós um senso natural para o descanso. E a noite é usada então para isso, para descansarmos. Entretanto, o texto relata que Jesus passou a noite inteira orando. Ele, a esta altura, de madrugada em oração, ele está abrindo mão daquele que é um dispositivo natural que nos impulsiona a repousar durante a noite. Jesus estava abrindo mão do seu descanso para estar na presença do Senhor em oração. A pergunta aplicativa para nós naquela ocasião foi: quantos de nós temos sacrificado ou temos nos sacrificado para estar diante do Senhor, para estar na presença do Senhor em oração? Em outros termos, quanto sacrifício físico nós temos desprendido para estarmos em oração? Há pessoas que se esgotam fisicamente em uma academia, que se esgotam fisicamente em uma partida de futebol ou outro tipo de esporte, mas que pouco ou mesmo nada se esgotam para estar na presença do Senhor em oração. Há pessoas que despertam logo cedo para fazer exercício físico, mas nunca despertam cedo para estar em oração na presença do Senhor. Exercício físico não é errado. Nós vimos que, feito da maneira correta, pela motivação correta, nos ajuda em muito. Se constitui zelo pelo templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas considere que nós cristãos vivemos em meio a uma guerra, são batalhas espirituais que requerem de nós o mortificar da carne para estarmos firmes espiritualmente. E como estar assim, se não for por meio da oração? Então, você entende o questionamento de Jesus aos seus discípulos quando diz: nem ao menos uma hora vocês conseguem vigiar comigo? Não é que Jesus estava desconsiderando a necessidade de descanso que os seus discípulos tinham, mas Jesus sabia, e ele mesmo afirmou, que o espírito na verdade está pronto, mas a carne que precisa de descanso é o quê? Fraca. A carne precisa de descanso, mas ela é fraca, e por isso muitas vezes teremos que fazer morrer a nossa natureza terrena por meio do mortificar, e através de um sacrifício físico para estarmos na presença do Senhor. Irmãos, exercícios físicos, eles não nos livram da tentação. Exercícios espirituais sempre devem sobrepujar exercícios físicos. Não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos celestiais. A nossa pátria está no céu. Portanto, tarefas espirituais devem sobrepujar tarefas deste mundo ou desta esfera. Quantos têm um compromisso diário com a malhação, com a academia, com a caminhada, com o ciclismo, com o futebol e outros esportes, entretanto pouco ou mesmo nenhum compromisso com a oração, que é um exercício espiritual para a nossa alma? Há pessoas esbeltas exteriormente falando, entretanto com a alma obesa ou mesmo desnutrida pela falta de exercício espiritual. Há pessoas que às vezes são vencidas pelo cansaço da prática de um esporte, que ao menos têm força, por exemplo, para chegarem até a igreja, para participarem de um culto. Eu estou quebrado, mas é interessante dizer que, se fossem quebrados também pelo sacrifício físico feito para estar na presença do Senhor, se não pudessem chegar aqui de tão cansados de terem passado a noite inteira em oração, com a coluna doendo, com os olhos pesados do cansaço de uma noite de oração. Consideramos que, infelizmente, nós somos uma geração de joelhos lisos, ou seja, nós temos séria dificuldade para ficar ao menos meia hora de joelhos em oração. Somos uma geração de joelhos lisos. E claro, nós afirmamos que com isso não estamos querendo dizer que a oração que funciona é somente aquela feita de joelhos. Mas quando vamos para as Escrituras, nós temos
e nós temos inúmeras passagens que relatam os servos do Senhor prostrados de joelhos na presença do Senhor, e temos o claro exemplo de Jesus. No Getsemane, leia em Marcos 14, Jesus, adiantando-se um pouco, se prostra em terra, é a descrição que nós temos de Jesus prostrado na presença do Senhor em oração. Então olhe para uma concordância bíblica e você o verá. No Salmo 95, versículo 6, diz: vinde, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do nosso Deus que nos criou. Irmãos, frequentar o culto de oração para muitos se constitui um sacrifício físico, nós falamos sobre isso. Quantos, muitas vezes, chegam da sua lida diária e chegam ao culto de oração com os olhos pesados? Eu mesmo contemplo alguns cochilando, porque estão cansados, chegam aqui abrindo a boca, mas entendem que precisam vir, porque valorizam devidamente esse momento de oração coletiva, quando o povo de Deus se reúne para estar aqui. Pena que são poucos, porque muitos que poderiam estar, dão-se por vencidos pelo cansaço físico, e por isso não chegam aqui. Jesus passou a noite inteira orando, e a noite inteira orando é um sacrifício a Deus que ele fez, e se constitui um exemplo para nós. Em outras passagens das Escrituras, nós temos a valorização deste sacrifício físico. Por exemplo, em Jó capítulo 1, versículo 5, é dito que ele levantava-se de madrugada para falar com Deus, oferecer sacrifício ao Senhor, pois poderia ser que algum dos seus filhos tenha cometido pecado no seu coração. Olha o horário que Jó levantava, de madrugada, para buscar o Senhor em oração. No Salmo 88, e versículo 13, o salmista diz: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Antes do dia amanhecer, eu já estou na presença do Senhor em oração. Buscar o Senhor pela madrugada é um sacrifício físico, e Jesus o fez. Então hoje pela manhã deixe-me fazer uma segunda consideração, a partir desse relato de Jesus, passando a noite inteira orando, o que se constitui um incentivo para nós sacrificarmos também parte do que é nosso por direito físico, o descanso. Não estou dizendo com isso que não vamos mais dormir, não estou dizendo com isso que devemos ser zumbis, o descanso é necessário, mas estamos falando de momentos esporádicos, pontuais, mas existentes em nossa vida, de sacrificarmos o nosso corpo físico para estarmos na presença do Senhor em oração. Olhe comigo novamente para o versículo 13. Depois de afirmar que Jesus passou a noite inteira orando, Lucas relata o seguinte: e quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, logo depois de passar uma noite inteira de oração, Jesus, amanhecendo o dia, chama para si 12 dentre os seus discípulos, os quais denominou de apóstolos. A minha segunda consideração deste relato é que, diante de uma importante decisão, Jesus estava em oração. Diante de uma importante decisão, Jesus estava em oração. Amados, era chegado o momento de estabelecer aqueles que seriam responsáveis por lançar os fundamentos da igreja. Aqueles que seriam diretamente responsáveis por transmitir o que aprenderam do ministério de Jesus e receberam a autoridade direta dele. Seria uma classe especial sendo lançada. E a essa altura, Jesus estava cercado de muitos discípulos, muitos discípulos. Por exemplo, em Lucas capítulo 10 e verso 1, diz que Jesus envia 70 discípulos. Ele não tinha somente esses, ele tinha uma multidão que estava cercando. É dito então que Jesus envia esses, mas esses não eram apóstolos. Os apóstolos seriam uma classe especial, com uma missão especial. Através deles, Deus iniciaria, fundaria
a igreja. Jesus então tinha uma decisão importante a tomar. Qual seria o crivo usado para a escolha desses 12 discípulos? Talvez o crivo seria observar aqueles que tinham uma capacidade intelectual elevada. Talvez o crivo usado deveria ser o status social que estes homens tinham. Afinal de contas, eles precisavam influenciar outros, e se fossem conhecidos, seria melhor para Jesus desenvolver o ministério que Deus intentou de estabelecer a igreja. Talvez Jesus usaria o crivo do tempo, ou seja, aqueles que primeiro se converteram ao seu evangelho, deveriam ser separados para servi-lo nesta empreitada, receber a autoridade de serem apóstolos e lançar os fundamentos da igreja. Mas, amados, não foi nenhum desses crivos que eu citei agora. O que Jesus fez antes de escolher os seus discípulos foi passar a noite inteira fazendo o quê? Orando. Jesus passou a noite inteira orando. Ele passou a noite inteira adorando a Deus. Ele passou a noite inteira buscando a direção do Senhor. Lembre-se que Jesus esvaziou-se do uso dos seus atributos divinos. Ele é alguém totalmente dependente da direção do Espírito Santo. E por isso ele está a noite inteira orando, adorando a Deus, buscando dele o direcionamento para estabelecer aqueles que seriam os seus apóstolos. Irmãos, certamente Deus havia indicado, Deus já havia falado por meio do seu Espírito a Jesus nesse tempo de oração, para então ele escolher cada um nominalmente, como então temos aqui. De modo que cada um dos discípulos, inclusive Judas, que foi quem o traiu, também foi baseado na indicação do próprio Deus para Jesus. Deixe-me dizer que a escolha de Judas não foi uma precipitação por parte de Jesus. A escolha de Judas não foi que Jesus não sabia quem ele era e o que ele poderia fazer. Jesus não sabia do potencial de Judas. Jesus escolheu aleatoriamente e não sabia que dentre aqueles haveria alguém que trairia o seu ministério, trairia a sua confiança. Alguém então podia questionar se a escolha dos apóstolos foi segundo a direção do Senhor, como Jesus pode ter escolhido Judas? Será que o Senhor não sabia do potencial que este tinha? Como, pois, Jesus poderia ter escolhido ele? Irmãos, a traição de Judas não significava precipitação de Jesus no ato de sua escolha, porque, novamente, a sua escolha foi estabelecida com base na direção do próprio Deus. A escolha de Judas fazia parte do plano de Deus para corresponder com o propósito que ele já havia determinado. Observe o que João relata em João capítulo 6 e verso 64. Ele diz: contudo, há descrentes entre vós, palavras de Jesus. Aí João diz o seguinte: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam nele e quem seria que deveria ser o traidor. Desde o princípio Jesus sabia. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe revelou. Desde o princípio Jesus sabia quem o havia de trair, ou seja, Judas. Amados, o texto é sobremodo claro. Jesus já sabia, o Espírito Santo lhe revelou. Jesus caminhou com Judas ao seu lado, desde o seu chamado, no início do ministério apostólico. Jesus caminha com Judas, sabendo que ele haveria de traí-lo. Irmãos, Deus em sua soberania, Ele usa até o que é mal para estabelecer o que é o seu propósito. Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, escolhe Judas, porque tem a clara direção do Senhor. Como chegou à escolha? Estava em oração e teve a direção de Deus.
Deus usa até mesmo o que é mal para estabelecer os seus propósitos. Olhe comigo a declaração de Pedro em Atos 4, verso 27. Pedro declara: porque verdadeiramente se ajuntou nesta cidade Pôncio Pilatos, Herodes, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pilatos, gentios, povo de Israel, todos eles se juntaram contra Jesus para ter o sacrifício dele, tão somente para cumprir o que a mão e o propósito de Deus já havia predeterminado. Deus, em sua soberania, está regendo e controlando. Então Herodes, Pilatos e o povo de Israel estavam cumprindo o que era o propósito da soberania do Senhor, e isso é então prova clara de que a escolha de Judas não foi um acidente, não foi uma precipitação, antes foi direção de Deus, o qual o deu através da oração. Ele passou a noite inteira orando. Irmãos, as nossas vidas, elas também são marcadas por decisões, e a resposta que nós damos nas decisões que temos que tomar, certamente incidirá diretamente no rumo do nosso viver, no curso de nossas vidas. Então, eu devo aceitar essa proposta e mudar de emprego? Eu devo fazer esse investimento? Que curso eu devo escolher? Devo permanecer nessa cidade ou mudar para outra? Chegou a hora de eu ter um filho ou não? O que eu devo fazer? Que decisão tomar? Todos nós estamos constantemente tomando decisões. Via de regra, nós estamos tomando decisões. Olhando para Jesus, nós aprendemos esse princípio sobremodo importante: estar em oração para a tomada de decisões. Irmãos, nós precisamos ter cuidado para não estabelecer crivos particulares quanto às decisões que nós precisamos tomar, e não buscar a direção do Senhor. Tomar decisões somente com base no que eu acho. Ah, pastor, mas Deus, Ele não costuma falar conosco, nos dando uma resposta direta do que precisamos tomar. Bem, eu costumo considerar o Salmo 25 e verso 14, ou o princípio do Salmo 25 e verso 14, quando o salmista escreve dizendo: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então eu pergunto: quanto você tem vivido em intimidade com Deus? Quanto você tem desfrutado de intimidade com o Senhor através da oração? Fato é que há crentes que não investem na intimidade com Deus. Há crentes que investem bem pouco, quando deveriam investir muito mais, para, baseado na intimidade que tem com Deus, receber dele a direção. Eu costumo também olhar para o princípio descrito no versículo 12 deste mesmo Salmo, no Salmo 25. O salmista disse: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amados, quando há temor, se você tem investido em intimidade com Deus, se você está andando em observação da sua palavra, estando em constante oração, vivendo debaixo do temor dEle, Ele vai instruir você no caminho que você deve escolher. Ele vai inclinar você para aquilo que é o desejo dEle. Irmãos, é fato, nós não ouviremos a voz do Senhor soprando os nossos ouvidos a decisão que nós precisamos tomar. Mas nós teremos da parte dele essa inclinação para o que é o seu agrado, para o que é a sua vontade. Ele vai colocar no nosso coração aquilo que ele de fato deseja para nós, e então vivermos de modo agradável a ele. Irmãos, Neemias, ele testemunha dizendo o seguinte: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Então, ao dizer isso aqui, eu não declarei a ninguém aquilo que Deus coloca no meu coração. Neemias entende que a restauração dos muros de Jerusalém, que ele intentava fazer,
era produto da inclinação de Deus, foi Deus que havia plantado no seu coração. Agora, por que Neemias tem essa convicção? De onde ele entende isso? Amados, Deus inclinou o coração de Neemias para estabelecer o que era o propósito dele. Mas como Neemias sabe disso? A resposta está lá no capítulo 1 de Neemias. E o texto diz que depois de receber a notícia de como estava Jerusalém, dos seus parentes, depois que ele ouve a condição que se encontra os muros de Jerusalém derribados, a palavra do Senhor diz que ele foi orar, jejuar, adorar a Deus. Ele ficou alguns dias, o texto diz, orando, jejuando, buscando ao Senhor, e ele não ouviu, não há relato de Deus dizendo: Neemias, saia daqui e vá até Jerusalém e restabeleça os muros. Mas quando ele estava em oração, Deus colocou o propósito no coração dele. Amados, é fato que alguns de nós, por vezes, nos sentimos como que perdidos. O que fazer? Que decisão tomar? Por vezes nos sentimos como que uma encruzilhada, em um aperto tal que poderíamos denominar de: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E agora, que decisão tomar? O que fazer? Quando nós estamos em oração, nós podemos descansar. Ele inclinará o nosso coração para o que é agradável a Ele. Neemias 1,4 diz que ele chorou, jejuou e ficou em oração perante o Senhor. Irmãos, não há resposta audível para Neemias, mas há uma resposta silenciosa no seu coração. Neemias mesmo relata que a boa mão do Senhor estava lhe dirigindo naquela empreitada. Se você está andando em intimidade com Deus, se você está andando em oração, Ele vai guiar os seus passos na decisão que você precisa tomar. Por vezes nós somos tardios para atentar, que amargamos certas frustrações em nossas vidas, pelo fato de não buscarmos o Senhor em oração. Essa é a clara resposta. Nós tomamos decisões com base nos benefícios visíveis. Nós tomamos decisões com base naquilo que é tangível, sem nos preocupar em saber o que é a vontade de Deus. O nosso crivo é o que nos agrada, é o que nos beneficia, não o que é agradável ao Senhor. Eu diria que, na verdade, há ocasiões em que tememos até a vontade de Deus. Não sei se você já experimentou isso. Ocasiões em que nós tememos até a vontade de Deus e ficamos naquela torcida terrível para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Senhor, faz isso aqui que eu tanto quero. Abençoe este meu propósito. E falta-nos aquele aspecto de condicionalidade. Se for a tua vontade. Lembra da oração de Jesus? Senhor, passa de mim este cálice. Não seja contudo como eu quero, e sim como tu queres. Por vezes, irmãos, nos falta esta convicção, nos falta intimidade, nos falta temor a Deus. E por que somos tão tardios para considerar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Mesmo que desagrade a nós, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos ter segurança de dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Seja como o Senhor quer. Irmãos, nós costumamos julgar oportunidades com base na aparência de benefícios que tais oportunidades transmitem. Nós somos muitas vezes como Samuel, olhando para Eliabe naquela ocasião de escolher e ungir aquele que seria o rei de Israel. E Eliabe entra na sala, e Samuel coloca os olhos nele, e que é a conclusão dele? Samuel olha, e a Bíblia diz que era um homem de porte. Ele era alto, forte, robusto, era um homem bonito de aparência. E Samuel olha para ele e conclui: certamente está diante do Senhor o seu ungido. É esse aí.
Olha o porte do cara. Ele chegou aí e eu já olhei para ele, nossa, que homem zarrão. É esse o ungido do Senhor. Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. O homem vê o exterior, eu, porém, vejo o coração. Deus rejeita Eliabe, e Deus escolhe aquele que, o último colocado, pelo menos por parte do pai, que nem lembrou que tinha um filho que estava lá cuidando das ovelhas fora. Tem um, mas é um menino mirrado, está ali cuidando das ovelhas. Vai chamar esse. E foi aquele que Deus estabeleceu. Irmãos, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado para não estabelecer decisões com base no que aparenta ser benefício para nós. Nossas decisões devem ter como base o que é agradável a Deus, buscar a direção dEle. Então, cuidado com a aparência de certas oportunidades. Elas podem parecer excelentes, elas podem parecer doces como mel, mas carregar em si, ocultamente, o amargo do fel. Eu repito isso. Cuidado com decisões que possuem aparência de excelência. Elas podem trazer consigo a imagem de serem doces como mel, mas carregar consigo ocultamente o amargor do fel. Esteja certo de agir debaixo de oração. Esteja certo de estar dependendo da direção do Senhor, sujeitando cada oportunidade ao crivo do agrado dEle, orando em dependência, dizendo: Senhor, essa oportunidade vem de Ti. É o Senhor que está abrindo esta porta. É o Senhor que está inclinando o meu coração, ou Ele está sendo inclinado pela minha corrupção, porque o nosso coração é sobremodo corrupto. Senhor, não seja como eu quero. Se esta oportunidade não vem de Ti, feche as portas, Senhor. Frustra as oportunidades que eu imagino serei bem-sucedido, para que o Senhor estabeleça o que é a Sua vontade. Eu tenho dito que por vezes os sonhos de muitos se tornam seus grandes pesadelos, quando estes sonhos os afastam de Deus. Oh, que oportunidade fantástica! Que oportunidade única! Vou mudar a minha vida! E estas oportunidades por vezes afundam certas pessoas na lama, na frustração. Por quê? Porque tinha a aparência de beleza. E então essas pessoas foram ávidas por adotarem tal aparência, mas não pararam para observar o que era a vontade de Deus. Diante de uma decisão importante, Jesus estava em oração. Então aprendemos com o exemplo de Jesus. Diante de uma importante decisão, precisamos estar em oração. Na verdade, precisamos estar em oração constantemente, porque não há um calendário de tomadas de decisões. Hoje, amanhã ou depois, chegará a necessidade de você tomar uma decisão. E se você não estiver em oração, você corre o risco de tomar a decisão precipitada somente com base no que você considera benefício, sem parar para consultar Deus. E até depois você espiritualiza a decisão que você tomou, dizendo: Deus dirigiu, quando provavelmente Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Você não me consultou e agora quer que eu corrija a sua precipitação? Quantas vezes nós precisamos dizer: Senhor, transforma em bem aquilo que eu fiz de mal, em não consultar o que era o seu querer, em olhar somente para a aparência. Pensei que era isso, mas não tive humildade para reconhecer a minha dependência, estando em oração. Irmãos, precisamos orar mais, para que as nossas decisões concorram com o que é a vontade do Senhor, para que fluamos segundo o plano do Senhor, como uma folha seca soprada pelo vento da sua vontade. Jesus passou a noite inteira em oração. Quanto tempo você tem passado orando para tomar uma decisão? Talvez você tenha uma decisão a tomar. Pare, invista tempo em oração.
para depois não ter que gastar muito tempo diante da frustração. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Agradecemos pelo exemplo que temos de Jesus, passando a noite inteira em oração, sacrificando o seu corpo físico para ter do Senhor a direção. E o Senhor foi bem-sucedido na escolha que fez dos seus discípulos, porque o Senhor estava dirigindo, porque Ele estava dependendo do Senhor. Quanto precisamos, ó Deus, depender de Ti? Que decisão tomar? Senhor, guia-nos. Por vezes, ó Deus, haverá decisões que parecerão tão lógicas que devem ser tomadas, mas não permita seja o nosso coração precipitado. Talvez diante de nós um jardim florido, lindas cores, perspectiva maravilhosa, diante do que é totalmente oposto. Mas talvez o Senhor tenha um propósito em nossa vida com isso que é oposto. Talvez na tomada de decisões que teremos, as pessoas nos questionarão, os nossos próprios familiares vão nos questionar. Mas, Senhor, se nós estamos inclinados na dependência de oração para o que é a sua vontade, que o Senhor seja glorificado, estabeleça o teu propósito, Senhor. Não queremos, a exemplo de Jonas, fugir daquilo que o Senhor tem determinado, porque o Senhor haverá de nos buscar assim como buscou Jonas, mas não depois dele sofrer duras penas por não fazer o que era a sua vontade. Nós te agradecemos pela oportunidade de aprender com a sua palavra e termos este elemento tão importante para a tomada de decisões, oração. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.